Salve, salve família! Olha eu aqui de novo. Vocês acharam que a gente não ia fazer mais podcast? Pois acharam errado. Eis aqui quem vos fala, Robson Novaes. Está começando o Da Ponte Pra Cá podcast, hein? Um podcast que você não pode perder. E hoje eu tô aqui com um convidado mais que especial. Uai, né? Uai. Gente, PH é doido demais. pra vocês, pra vocês que não sabem do que eu estou falando, estou aqui com meu parceiro Jean Martins. Jean, seja bem-vindo à casa, direto Robson. de BH. Mano, satisfação. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas portas abertas aí. Nos conhecemos na Expo Favela, né, mano? Expo Favela. E tô aí. Tamo junto. Pra Cê é quem louco. não sabe aí, rapaziada, eu sou Jean Martins, sou barbeiro, cabeleireiro, empreendedor em Belo Horizonte. Trabalho na área da estética com os cabelos desde 1997 depois de Cristo. Caraca. Tem uma caminhada, hein, Jean? Muita caminhada, mano. E tô aí em São Paulo para fazer uns contatos, network. Vim conhecer essa loucura que é São Paulo. Nossa. Né? Numa véspera de feriado ainda, Véspera mais de loucura feriado, ainda. Participei de uma imersão aqui maravilhosa nos estudos dos cabelos. E vim aqui atravessar a ponte, né? Pra colar aqui, pra trocar ideia. Você deve ter conhecido várias pontes, né? Nó, ponte, túnel. Nó, mano, é muito longe. O pessoal fala que a gente lá em Belo Horizonte tem o costume de falar que é logo ali, é muito longe pro mineiro. Aqui, nossa senhora. O logo ali é muito longe. Logo ali é muito longe. Cara. A galera fala assim, pô, logo ali, mano, eu fui quase 10 quarteirão. Mas antes da gente continuar essa resenha, quero falar um dos nossos patrocinadores, que é a Multiservice Life. Menino João, tem aí, não precisa colocar, tem aí na tela não, né? Multiservice Life? Não, mas fica tranquilo. Gente, você que tem um empreendimento, precisa de uma empresa, uma equipe top de limpeza, para você que tem um condomínio, precisa dos cuidados de zeladoria, segurança, tudo nessa parte, chama lá o meu parceiro Diego da Multiservice Life, beleza? Procura lá no Instagram lá, @multiservice_life, tá bom? Tamo junto, é isso aí. Jean, E aí? mano, mais uma vez que honra. E essa parada que você falou de logo ali, eu morei em Pouso Alegre, cara. Sim. Fiquei 1 ano e alguma coisa lá em Pouso Alegre. Cara, e esse logo ali, ele me pegava várias vezes. O cara, não, é logo ali. Cara, eu andava, não achava, voltava. Eu falei, eu andei meia hora, não achei. O cara, uai, mas, pô, é logo ali, direita, esquerda, eu ia lá de novo. Mas Lá na desse frente jeito. eu perguntava pra outro cara, não é aqui não, é um pouquinho mais pra frente. É desse jeito, cara. Aqui é muito longe as coisas, mas a gente entende, né, que São Paulo é a capital, né, mano? Nossa, tem gente demais aqui, mano. Eu tô aqui há 40 anos, mano, e eu não conheço tudo, cara. Perto de, sei lá, um bairro que fica a 30 minutos da minha casa, às vezes eu passo e falo, eu nunca passei nessa rua. Muito louco, mano, muito louco. Mas, né, mano, a loucura é tamanha e eu sou amante do interior. Eu, tipo assim, eu saio daqui, então como eu vou pra Bahia direto, o meu sonho é ter um negócio na Bahia, interior de São Paulo, porque aqui, mano, é pra nós trampar. É quente. E bastante ansiedade, essas coisas aí que a gente tem aqui. Se não tem, mano, o cara que não tem aqui, acho que em 3 dias aqui ele já vai conhecer o que é ansiedade, essas coisas aí. É sobre isso, viu, velho? Ô, Jean, e me conta um pouco, mano, da sua história, da sua trajetória lá em Minas e tal. Como é que você iniciou no ramo de barbearia? Ô, mano, a minha história é muito longa, mas, assim, eu posso te falar que deu início com o corre de ter que trabalhar, mano. Legal, mano. De ter que trabalhar, de ter que ajudar e ter o sustento em casa. E é muito louco, né? Que hoje eu tô vendo as pessoas falando assim, que eu posso me dizer que eu fui herdeiro
É louco, né? Eu fui herdeiro de pai e de mãe. Legal. Olha que louco, mano. Hoje ter pai e mãe que cuidou de você é algo que a gente tem que ser louvável. Um privilégio, Um mano. privilégio, mano. É isso aí. É muito louco isso, porque o meu pai me direcionou pro trampo da barbearia. E ele sempre falou comigo que não necessariamente eu precisava continuar na barbearia, que eu poderia estudar. E que a barbearia era pra mim ajudar em casa, fortalecer o corre em casa. Legal. E foi isso que eu fiz. Eu fui trampando, mano. Fui trampando, mas não queria nada com barbearia. Na real, você com moleque 13 anos, você Sim. quer trampar, mano? Não. Me fala aí alguém aí que quer trampar. Ninguém quer trampar. Quer jogar com uma 13 anos, bola, quer soltar jogar um bola. pipa, é. Só que aí, quando fez 18 anos, eu tinha comprado um carango, tinha comprado moto, carteira. Aí você viu que valeu a pena. Aí você fala assim, caramba, mudou. Aí quando você vê os manos tudo com 18, 19 anos, no maior perrê, mano. Sim. Querendo virar tudo aquilo que eu já tinha construído, de certa forma. Que legal, mano. Aí eu me vi dentro da barbearia como negócio. Aí eu comecei, mano, a estudar, a fazer marketing, que não podia ficar só naquele ambiente de cortar cabelo, né? E aí chegamos até... Em qual época aí? Que Isso ano aí que era? foi de 97. Meu pai morreu em 2008. Aí ele tinha uma barbearia num bairro tradicional de Belo Horizonte, que era só eu e ele. Eu costumo dizer que eu fui a aposentadoria do meu pai, porque meu pai, ele começou a viajar e se divertir a partir do momento que eu tomei conta da barbearia. Que legal, mano. Porque ele só trabalhava. Até os 65 anos, meu pai só trabalhava. E aí eu comecei a entender que eu era meio que um arrimo, né? Depois eu me tornei o arrimo da família. Que legal, mano. E aí fiquei até 2008, quando ele faleceu. Aí eu tomei conta e comecei a entender que era um negócio. E nessa época você já pensava em fazer marketing e tal, e deu uma... Ô, cara, eu sempre tive essa visão, sabe? A partir do momento que entrou o Facebook, o Orkut. Legal, época mano. do Orkut. essas paradas. Vamos entregar na cidade não, Jean. Tá com a carinha de novo. Não, tô com 29, mano. Eu tirei minha barba pra tirar os pelinhos brancos. Eu tô com uma cara mais jovial, não vou... E aí, mano, eu comecei a ver Nem essas sei o que é paradas. Orkut, irmão. Nem sei. Depois, Não eu, sabe, não? depois Ô, eu pesquiso filho, no cê Google é lá, doido. tá? Aí, cara, eu me enveredei pra barbearia, aí fui estudar mais, fui aprender mais, cortar cabelo. Ô, cara, não muito sobe e desce, mano. Que legal, mano. Já tive 3 barbearias, mano. Quebrei por falta de gestão, por falta de entendimento, né? Esses pirrê aí tudo rolou também. Então é isso. E aí 2020, aí eu vou fazer um corte grande aqui, que 2020 eu tava atendendo cerca de 15 empresas, que eu fazia atendimento corporativo. Que legal. O meu marketing me levou para um atendimento corporativo de 2015 até 2020. Eu tinha praticamente 12 empresas onde eu tinha uma barbearia, mano. Caraca, mano. Cheguei no ano de 2019, eu cheguei a movimentar, pasmem, cerca de R$500 mil. Mas assim, dentro da empresa, você tinha uma barbearia. Tinha barbearia dentro da MRV, dentro MRV Engenharias, Tô ligado. Hotmart, Rock Content, Toro Investimento, Simpla, qual outra mais, mano? WeWork, várias empresas, Que cara. legal, mano. Só que veio a pandemia, mano. Caraca, mano. Mano, a pandemia, velho. A pandemia fudeu o rolê Irmão, todo. você sabe que é uma parada tão louca, porque todo mundo, a grande maioria que a gente conversa, e eu sou também uma prova disso, que parece que parece um evento muito louco, tipo assim, antes da calmaria vem o caos, e parece que todo mundo tava no seu melhor momento antes da pandemia, cara. Eu tava voando também. Cara, tava tirando passaporte, tava Olha, pensando em fazer viagem internacional, que eu tava faturando pra caramba, mano. Eu tava faturando 70 mil com esse negócio por mês, praticamente. Caraca, mano. Mano, me vim em março de 2020 com R$30 no bolso.
E aí as empresas fecharam, entregaram loja. Eu me vi fudido, literalmente. Caraca, mano. E aí, cara, foi por toda a honra e a glória de Deus e as pessoas que falaram, cara, não desiste, você tem que continuar. Uma coisa que eu falo e que, por mais que a galera fala com relação a essa galera que é endinheirada, que eu atendia muita galera com grana, fraga, eu tive um suporte muito grande dessa galera com relação a fortalecer os meus profissionais, pagaram cortes de cabelo sem saber quando ia voltar, tipo 10 cortes, consegui distribuir entre a equipe uma parte. E eu falo de coração, mano, eu tenho um respeito muito grande pela Hotmart. Legal. Sabe a Hotmart que Sei, vende sei. curso? Eu comecei Sei, a cortar sei. cabelo lá em 2015, dentro da Hotmart. E eu vou falar com vocês aqui. Eu acho que eu nunca falei isso em podcast. Mas um dos CEOs lá me pagou R$3.000 no corte de cabelo. Eu lembro disso até hoje, no dia 20 de março. Ele foi na barbearia, eu atendi ele de quebradinha, cortei e falou, Jean, eu vou te pagar aqui por 3 mil. Eu falei, cara, não tem como te pagar, não. O cara falou assim, mano. Não falou, mano, né? Ele falou, cara, você precisa estar firme pra fazer a economia girar novamente. Fica firme, não desanima. E isso, dentre vários apoios que eu tive, foi uma das coisas que falou, cara, vamos acalmar que as coisas vão voltar. E aí, velho, fui pensar em formas de melhorar e estudar, cara. Fui estudar e fui pensar na minha vida, fraga, mano. Aconteceu uma parada muito louca que com a pandemia, eu acho que aconteceu isso, todo mundo rachou. Sim. Foi época de política e eu me via num ambiente que eu não estava feliz. Olha que loucura. Eu tava virando dinheiro, parece que a pandemia me parou, falou, velho, não é esse o caminho que você precisa seguir, fraga. Porque quando tem dinheiro, mano, às vezes a gente cega e não tá vendo algumas coisas. Aí quando a pandemia começou a passar, eu falei com a minha esposa que eu não queria ser a mesma pessoa que eu era antes. E que se a pandemia fez o que fez e eu tô aqui, vivo, né? Sim. Quantas mil pessoas morreram? Eu tinha que fazer algo diferente. Aí eu comecei a ver, cara, o que eu gostava de fazer realmente com o meu negócio. Legal, mano. Cara, eu sempre gostei de cabelo de preto, de cabelo black, de cortar cabelo. Porque eu era de uma barbearia tradicional, branca, clássica. Certo. E eu comecei a entender que aquilo já não estava ornando comigo mais. Aí eu comecei a ver as mulheres passando por transição. E quem que tava indo na barbearia cortar cabelo de quebrada? Todo mundo, velho, que é de quebrada. Os mano que tava no corre das motos. Todo mundo que tava em prestação de serviço. Maioria preta, mano. Aí a gente começou a atender essa rapaziada. Aí a minha visão foi ampliando. Eu falei, cara, eu não quero ter gente preconceituosa aqui. Começamos a atender mulheres. Mano, outra coisa. Barbearia preta não tem divisão de homem e de mulher. Nunca teve. Isso é coisa dos europeus. E aí eu e minha esposa começamos a sentar e falar, cara, nós tínhamos 2 salões antes da pandemia. Nós fechamos um e ficamos nós 2. Como que eu vou ter homens e mulheres no mesmo ambiente se não prevalecer o respeito? Que é diferente da barbearia tradicional, clássica. Aí, cara, eu tive que cortar muita gente, porque era muito machismo, sexismo, homofobia. São coisas que a gente não aceita hoje no nosso espaço e muitas pessoas racharam com a gente por conta disso. A ponto de, pasmem, de clientes falarem pra gente abrir uma barbearia só de preto e uma só de branco. Mano, não acredito que deve ter acontecido isso. Eu convidei o cara a se retirar da minha barbearia e não voltar mais. Nossa. Olha pra você ver Irmão, a mentalidade, mano. E enquanto você falava, realmente eu tava aqui refletindo, eu pensando, né? Eu falei assim, pô, eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu falei assim, cara, será que, pô, barbearia lá em Minas rola tanto assim e tal, pô? Porque quando eu fui pra Pouso Alegre, eu senti um preconceito assim muito forte, né, mano?
E aí eu tava aqui pensando, eu falei, pô, e como é que é a barbearia? A questão dos pretos na barbearia. E agora você falando, clareou. Você tá a mente. entendendo o que eu tô te falando, mano? E aí eu comecei a... Eu sempre participei desse movimento, dessa barbearia clássica e branca que a gente tem. Esse formato que se criou no Brasil. Beleza. Só que a gente começa a ver os nossos traços, a nossa gente, você começa a não ver nesses espaços. Quando você vê prestando serviço, nunca é na linha de frente das barbearias. Legal. Sempre no fundo. Sim. E outra coisa, a gente começou a ter um movimento de barbeiros pretos que trabalhavam em barbearias da Zona Sul, em outras classes, querendo vir trabalhar com a gente. Porque se identificavam com a gente. Porque os caras faziam piadinha com o cabelo, fazia piadinha com a estética. Isso que continua reverberando nas barbearias. E aí a gente começou a entender que nós precisávamos ser uma barbearia onde nós iríamos nos conectar com quem ouve o nosso blues, nosso jazz, nossas músicas preta, as pessoas que respeitam a nossa estética, as pessoas que entendem o universo preto. E o que aconteceu? Muita pessoa saiu, mas uma multidão tá vindo. Que legal, mano. Eu imagino porque geralmente, assim, não é geralmente, mas antigamente o conceito que eu tinha de barbearia era aquilo que acontecia na gringa e não aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, Sim. nos filmes. Sim. Pô, aquele monte de negrão trocando ideia e tal, e aquela parada do cara lendo jornal. Sim, sim. E aí você viu um movimento só de preto. Aqui no Brasil, era muito difícil eu enxergar. Eu falava assim, pô, isso aqui, eu queria nos Estados Unidos conhecer esse movimento. Mas aqui no Brasil, eu vi que não faz tanto tempo. Esse movimento Isso. é recente. É recente, porque as pessoas, elas estão começando a entender que é necessário segmentar e estar bem. Não basta mais você ir numa barbearia e tá aquele conceito clean, limpo, organizado. Mas você tem que ter identidade. Uma das coisas que eu aprendi que as pessoas de toda Belo Horizonte estão vindo para o nosso espaço é porque a gente está conectando a nossa identidade, a gente está respeitando isso. E quando as pessoas vão nesses ambientes, cara, não são especializados para cortar o nosso biotipo. As pessoas só tratam um formato de corte, um tipo de estética. Eles não sabem cortar cabelo de preto. E é real, velho. A galera não sabe. Os caras só se especializaram em cortar cabelo liso, né? E texturas que não crespa. E aí a gente veio estudando, a gente veio pesquisando. Nós estávamos aqui em São Paulo fazendo um curso de visagismo, onde foi todo direcionado para estética e linhas de beleza europeia. Só que aí a gente já vem estudando, mentalizando para outra parada. Sim. Como que vai ficar melhor um corte para você? O que muda no seu visual? Então a gente está trazendo isso e esse carinho que as pessoas não tinham com as pessoas pretas. Eu acho isso necessário, mano. Porque eu acredito que assim, a partir do momento que você vai numa barbearia e aí todo esse lance de visagismo. E agrega muito a pessoa. Por quê? Porque, mano, às vezes eu quero uma parada. Eu chego lá e é o seguinte, mano. Eu quero o meu bigode assim, tá ligado? Uhum. Pô, aí a minha barba desenhada assim e tal. E aí eu acho muito legal o lance do profissional que fala assim, mano, senta aqui. O seu formato de rosto é esse, tá ligado? A barba que combina com você é essa. Eu acho que entra até a questão do tipo de óculos. Pô, eu vi que você usa óculos e o óculos que você usa
pode realçar suas curvas ou acentuar os seus traços. O que você quer mostrar? Isso, autoridade, leveza. Isso. Eu acho que isso, mano, é muito necessário. Isso. E aí, a gente tá vindo com essa pegada e estamos investindo pesado em mentorias. E o que aconteceu, mano? Vou fazer o corte antes de falar da mentoria. A gente começou a fazer esse rolê, nós fomos para a Expo Favela, né, no 2023. Lembrando que nós estivemos lá, nós nos conhecemos na Expo Favela. Em Minas nós ficamos entre os top 10 e nós fizemos um dos melhores estandes da Expo Favela no estado, onde a gente ousou com a nossa moda, a nossa paleta, a nossa estética, a nossa música no nosso stand, os nossos quadros. E isso deu um impacto tão grande na Expo que fez a gente vir para São Paulo. Legal. E aí a gente começou a ver que a nossa identidade, tudo falava. E aí as pessoas, o que elas fizeram? Eu quero fazer curso com você. Onde que tem curso? Como que eu acho o seu curso? Quanto é o seu curso? Você dá curso? Aí eu falei, caramba, mano, olha aí para você ver. As pessoas estão com sede de ter os seus te ensinando, mano. Legal, mano. Quantas referências pretas nós temos no Brasil de profissionais bem-sucedidos que conseguem escalar os seus negócios e ajudar outros profissionais? Sim. Se você for contar, são muito poucos. E a gente precisa ter mais. Sabe por quê, Robson? É o que a gente vê na história da barbearia. A barbearia preta brasileira. Cortar cabelo e fazer barba foi algo designado aos escravos. E hoje nós vemos os principais players no Brasil não são pessoas pretas. Mas isso vem de uma cultura de falta de quê? De estudo e base, e o que eu falei do privilégio, de ter pai e mãe para poder direcionar. Então isso me abre um alerta. Por que nós não estamos ocupando esses espaços? Porque nós não queremos botar a nossa cara, porque nós achamos que a nossa estética não vende, porque até isso eu ouvi. Porque falaram que a gente trabalhar com a nossa estética, a gente não ia ganhar dinheiro. Porque o preto não tem dinheiro. Isso dói pra caralho, demais, mano. Maluco. E não é assim. O que a gente vê não é isso. Sabe por quê? As pessoas têm acesso, elas começam a entender o que é bom. Se você não for um profissional foda, que entenda da estética, do ângulo e possa dar uma finalização de cabelo ou auxiliar aquela pessoa na sua autoestima, você vai ficar para trás do mercado. Porque as dores do homem preto e da mulher preta é diferente do homem branco na barbearia, com quem busca autoestima. A gente tem que quebrar várias barreiras por você ser uma pessoa preta. Sim. E hoje o que eu vejo em Belo Horizonte é um racismo muito grande com quem está em transição nas escolas. É um preconceito muito grande com relação ao ambiente que você está. Isso acontece em toda a metrópole, né? Toda a cidade. Você sentiu isso no interior. E aí? Não pode, mano. Então, é algo que eu trouxe transitando, porque seria muito mais fácil eu abraçar uma barbearia clássica, branca, que tem 30 anos que eu fui lá, que já bati quase 500 mil. Eu poderia ter continuado. Sim. Ficar na sua zona de na conforto. Zona de conforto. Só que isso não me faz feliz. Aí a galera de coach vai falar, merecimento, não tem pensamento. Não, velho. Sabe por quê? Porque a galera que escuta o blues, o jazz, que entende disso aqui que a gente está conversando, é gente que a gente conecta. Eu não consigo me conectar com outras pessoas que não vivem ou respiram a mesma fita que nós. E a gente vai envelhecer. Você quer envelhecer em qual ambiente? Em um ambiente onde as pessoas te entendem, te compreendem e que você tem as dores parecidas para poder buscar a solução? Ou num ambiente onde todo mundo ali vai ficar herdeiro, sentado na poltrona? Véi, vamos caminhar. E às vezes a pessoa
ela te atende como se você fosse um número, né? É um número, é um... Pô, o que você quer fazer e tal, e tchau. E aí quando você olha pro profissional e se identifica, você consegue... Porque ali é uma... Pô, eu encaro como uma terapia. Total, mano. Você senta e você começa a trocar uma ideia e tal. E aí nada melhor da pessoa que entende a sua dor. Que irmão. entende a sua dor. É. E o que é o mais doido? A gente não tá falando assim, colocando uma placa na porta. Não atendemos brancos. Sim. Nós falamos o seguinte: é uma empresa gerida por pretos, que trabalham pretos e que atende todo o comércio. Por quê? Nós somos capitalistas. Sim. Nós precisamos de money, nós precisamos de grana. Então, precisando de grana, a gente domina todas as texturas. Sim. Tanto masculino e feminino. Outra coisa que a gente desenvolveu e aprendeu, cabelo não tem gênero, mano. Só muda cor, forma e textura. Acabou. Atitude. A pessoa quer entrar ali, quer estar num ambiente onde nossa música manda, a nossa estética manda, e nós somos foda no que a gente faz, vai ser bem atendido. Mas se for um cuzão, a gente não vai atender, mano. É isso. Acabou. Se você não cabe aqui, por favor, se retira. É sobre isso, cara. Não precisamos brigar, não precisamos estressar. O que eu não aguento é viver num ambiente onde antigamente se fazia piadinha de Léo Lins. Sim. Se fazia Total. que não cabe mais hoje e você simplesmente fingir um sorriso porque às vezes você precisa da grana. E quantos de nós barbeiros que não fazem isso por conta da grana? Sim. Que são sujeitados a esse tipo de pessoa. Aí vai falar mimimi, não sei o que. Véi, mimimi, véi. Olha o que a gente tá vivendo na nossa sociedade. Olha o que eu vivi com a minha filha com relação à escola, dela fazer terapia durante 2 anos praticamente, porque falavam que ela era antissocial. Hoje a minha filha está na escola pública, porque ela estava numa particular, a minha filha está voando. Hoje eu estou dando todo o suporte para ela em escola particular, português, matemática, inglês, tudo avulso. A minha filha está voando. Isso é mimimi? Você começar a criar problemas psicológicos numa criança onde ela não está na fase de encarar isso, é mimimi? Porque Então, a galera não mano. entende, né? Às vezes eu conheço vários casos e, pô, a criança começa a se sentir feia, né? Ela, pô, eu sou feio. Eu não pertenço, e aí se isola, e aí cresce com vários traumas. E a galera, não, mas é coisa de criança, pô. Isso aí, eu passei na minha época, sobrevivi, não. Na sua época, a sua época ela ficou lá. Hoje a gente vive em vários contextos, em várias esferas, e uma delas é o online, cara. Né? Não tem como a gente esconder mais. Pô, aqui tá aqui, a criança tá aqui, tá, não tem o que fazer. E o que a gente pode fazer é proteger um pouco mais. Isso. Pra ela não se ferir tanto. Uhum. Então aquilo que me atingia apenas num pequeno grupo, aonde eu conseguia ir pra minha casa e, teoricamente, esquecer, Tá e no amanhã... online. Não, agora tá aqui, mano. Tá Tá ligado? massacrando. Todo tempo. É. Eu sou feio. Olha aqui, ó. As minhas amigas aqui, ó. Todo mundo saindo, você não. Todo mundo curtindo uma parada e você não. Sendo convidado pra algo e você não. Certo? E a todo momento. E o seu psicológico acaba... Ah, não. Antigamente, pô, a gente tretava. No outro Passava dia... final de semana, você tava com outros moleque. Pô. E aí, segunda-feira, ninguém lembrava. Tretava, saia na mão. No outro dia você tava ali, sentando, tomando uma tubaína. Uma parada que aconteceu entre você e da sua casa ali. Morreu entre você e seu pai, mano. Ou sua mãe, sua avó. Isso. Não volta mais pra casa chorando, hein? Aí você realmente. As coisas da rua resolve na rua. Não, cara. Pô, o cara tá ali, levou uma, postou, não sei o quê, mano. Que um monte de gente tá aqui e tal, curtindo e comentando. Você fala, mano, eu não vou mais nem botar a cara pra... Mano, É muito louco é isso muito aí. louco isso. E
você tá falando aí, eu tive uma resistência muito forte, falar um pouco desse corte, com o rap, o hip hop na minha vida. Por que que eu cheguei nessa fase do cabelo black? Eu sempre raspei meu cabelo, mano. Eu lembro até hoje que eu raspei o meu cabelo foi com o meu professor Xandão na escola de barbeiro, que ele era um negrão retinto, de uns 2 metros de altura. E ele rapou o cabelo. Cara, isso aqui é hip hop. Me mostrou em 97, ouvindo. Eu já ouvia antes, mas eu nunca tinha visto um cara... sabe aquele negócio assim, você ouve a música no rádio, mas um cara que falava daquele jeito, tipo o que nós falamos, do jeito que nós falamos hoje com um moleque de 10 anos. Pô, legal, e ele se assumiu, né? Se ele assumiu. Falou, mano, é isso aí. Eu fui rapei meu cabelo também, porque eu era fã do DJ Jamaica, do DF, que cantava rap. E Racionais, mano. Estando aqui na ponte pra cá, foi assim, foi meus momentos de consolo no meu Discman. Várias músicas, fim de semana no parque, aquele mano na porta do bar. Cara, isso me fez passar por várias fitas na minha adolescência, e eu sempre ouvia rap e tava na barbearia. E sabe o que era mais louco? Eu sempre ouvia rap, mas eu nunca podia ouvir rap na barbearia, porque não era o mesmo público. Sim. Você tinha medo louco, de né, alguém mano? falar, pô, o que esse neguinho tá ouvindo aí? Música de marginal. É isso, não, mas na verdade os caras entendiam como isso, mas pra mim era tipo, eu cortava cabelo aqui e ouvia aqui no meu Discman e boa. E você acredita que eu cantei rap durante 15 anos, mano? Mano, que da hora. Vou fazer o corte disso aqui. Cara, tem um grupo de rap da minha adolescência que era o Realistas NPN, que eu falei com você, eu não queria ser barbeiro. Então o que eu fazia nos meus tempos vagos? Encontrei uns mano numa posse que tinha uma rádio comunitária, e aí nós criamos um grupo, Realistas NPN, Realista Nós por Nós. E nesse grupo a gente foi fazendo show, mano. Fizemos show com a Facção Central, fizemos show com os próprios Racionais, lançamos CD em 2007. Depois vocês pesquisam aí, Realistas NPN, no YouTube. Tem o álbum Só Pros Guerreiros, onde nós temos participação do Renan Inquérito, que gravou com a Brabo gente. Demais. Tem a rapaziada de Belo Horizonte que gravou também. E o último show que eu participei do rap, por causa de perrê, mano, eu saí do rap, porque eu não falei que meu pai morreu? Olha que doideira, mano. Meu pai morreu em 2008. Eu fui do rap de 95 até 2008. O último show que eu fiz com a minha banda foi em Juiz de Fora, com os Racionais. Que uma semana depois meu pai morreu. E aí aí nós voltamos, né? Eu falei que eu não ia poder mexer com rap mais, porque meu pai tinha falecido, eu tinha que tomar conta dos negócios. Era escolhas, né? Então eu tive esse rolê muito doido com o rap, velho. A ponto de, no ano de 2007, a nossa banda Realistas NPN, ela ser indicada ao melhor prêmio da América Latina. Que legal, mano. Junto com Criolo, Porra, tá maluco. o time, Rosana Bronx, nós, e tinha mais um mano que eu não lembro, mano. Você acredita? Caraca. Eu tive lá, Zé, no Canecão, mano. no Canecão, no Rio de Janeiro, em 2007. O Rutus acabou em 2008, eu acho que foi 2007, esse. E quem ganhou foi o time. Você lembra do time? Lembro. Então, Putz, eu participei desse rolê, caraca, mano. Você foi eu bem tenho então, essa hein, parada. mano? Hã? Pô, foi uma caminhada legal, Foi uma mano. caminhada doida, mas sabe o que a gente fala aqui, mano? E que a gente vê o rap de hoje, a gente não falava de dinheiro. O rap da nossa época, a gente falava de amor, de querer amor e revolução. Nós não falávamos de dinheiro. Compreendo. Mano, Era você não viu a assim, ideia sim, que nós sim, trocamos sim, aqui fora? sim. Que a gente fica aqui em cima com o nosso negócio, com as paradas, e a gente não fala do dinheiro. A gente viajava com o dinheiro do nosso bolso, nós juntava tudo pra comprar os microfones, mas os caras vão saindo e vão ficando as coisas, e no fim as coisas tudo some. Ficou pra quem?
mesa de som, microfone. Oh, é muito doido, mano. É a tal da arte, né? A arte, cara. A gente, mano. o conceito de arte hoje mudou. Mas a gente ainda carrega... Eu falo a gente genericamente, mas a grande maioria carrega a arte como, né, algo intocável. Sim. Pô, minha arte e é isso aqui e vive numa bolha e tal. E com o tempo a gente começa a ver que, pô, existe a arte. Mas existe a capitalização da arte. Isso. Sem isso você não faz mais nada. Não faz. Não faz mais nada. E com esse rolê, mano, de ter que virar grana, ter saído do rap, ter participado desse movimento, eu me vi, e hoje eu me vejo na mesma caminhada que eu tava em 95 até 2007, sabe? Com aquela consciência. E hoje eu tô podendo viver quem eu sou e quem é a essência, mano. Foi tão louco que no dia que eu fui transformar a minha marca, eu pensei assim, cara, quem que eu sou? Pô, cara, eu sou o Jean Martins, é o meu pai. Eu não me chamava Jean Martins. O que eu gosto de ouvir? Música preta. O que conecta a música preta no nosso ambiente? Pô, quem eu trabalho gosta da música. Aí eu fui conectar com quem que você quer que trabalhe com você. Eu quero que alguém que trabalhe igual a mim, seja igual a mim. Sabe aquele brainstorm? Sim. Foi fácil pra você. Foi fácil pra você fazer uma leitura de quem você é? Pra mim não foi muito difícil. Mano, eu fiz uma montagem, eu me descobri através de pessoas que eu perguntei assim, mano, quem eu sou pra você? Aí eu consegui ter um apanhado, mas eu não conseguia me ler e na verdade, eu descobri que eu tinha um pouco de tudo do que eu consumia. E como eu sou múltiplo, eu consumia muita coisa. Então uma hora eu era uma coisa, uma hora eu outra. E tava tudo certo. Só que pra mim, se descobrir foi um pouco difícil. Mano, eu venho nessa caminhada de autoconhecimento desde 2008, desde 2018, fraga. Foi com terapia, mano. Legal. E eu vou dar eu vou dar até um depoimento aqui. Em 2008, eu vivi uma fita muito doida. Eu não tô falando aí de atendimento que eu fazia em empresa. E eu sempre atendia nas coberturas. Isso é até um alerta pra você que tá aí, gente. Eu ficava olhando de cima da cobertura, pensando assim, será que se eu cair aqui, eu vou sobreviver? Cara, e me davam umas neuras. E tipo assim, eu não sentia medo da vertigem. Pensamentos intrusivos, né, mano? Aí foi com o Setembro Amarelo que eu vi uma fita falando sobre isso, que eu fui procurar saber. E eu tava com depressão. Cara. E isso, eu já sentia isso já tinha muito tempo, mano. Uma parada de você tá dirigindo assim, será que se eu pegar esse carro aqui e enfiar debaixo desse caminhão, vou fazer igual Velozes e Furiosos? Sair do outro lado? Tá ligado? Mano, aí você começa a tratar a sua mente, cara. E foi muito profundo isso. Aí eu comecei a entender. Aí eu comecei a buscar esse autoconhecimento e entender o que me fazia bem. Ouvir o rap me fazia bem. O rap bom. Legal, a música boa. É legal, mano, isso aí, porque a gente tem uma... É fogo, né? Porque, tipo assim... Por exemplo, eu ouço muito samba e MPB. Porque eu já venho do meu pai, né? O rap, ele, vamos colocar em terceiro lugar. Sim. Que a gente ouvia, mas era, pô, Reginaldinho, era uma parada mais... a margem ali do que a gente ouvia. Né? Em primeiro lugar o samba e depois MPB. E, pô, hoje eu ouço, né? Tô em casa, ouço, minha esposa fala, pô, você é velho, hein? Tá ouvindo isso aí? Eu falo, não consigo. Eu falo pra ela, não consigo fugir disso. Eu até tento, porque às vezes eu ouço alguém dizer, pô, ouve isso aqui, que isso aqui. Eu falo, não, mano, isso aqui me faz bem. É sobre isso. Isso aqui me faz bem. E a gente não pode fugir e tentar se moldar ao que a galera... pô, isso aqui é o da moda, isso aqui é do hype, isso aqui é que vai te trazer
alta performance, alta... Ah, irmão, na boa. Não dá não, velho, dá não. Você falou aí, cara, eu sou o cara do blues, os caras falam, não, os Jean já vai tocar essas taquara rachada aí, que é o... Ô, velho, mas isso me faz bem. Eu ouvi um nossa agora. Zé. Ô, isso me faz um bem, de um jeito. Isso me dá um... Me traz uma parada, fraga. Então, a energia mano, vai lá no... Vai lá em cima. Eu costumo dizer que a energia, quando você liga uma música ali, você fala, isso aqui vai reger o meu dia hoje. E essa questão de você se encontrar, pra finalizar isso, mano, fui buscar nos meus ancestrais, cara. Que legal, mano. Fui buscar quem que era a minha bisavó, quem que era o meu bisavô. Cara, eu descobri que a minha bisavó era indígena. Eu tive a experiência de poder participar de um ritual indígena. Aquilo ali me fez bem pra caramba. Porque, de certa forma, aí você começa a entender quem é você hoje. Pô, mano, minha avó passou mó pirrê pra ter a minha mãe, pra cuidar da minha mãe, pra eu estar aqui. Sim. É um rolê muito grande pra você achar que só isso aqui que você tá fazendo é o firmeza, fraga. Teve muita luta pra... Você falou uma parada muito legal, mano. É você saber da onde você... E também é um privilégio, mano. Porque, mano, vou te falar. Muita gente não tem acesso, a gente vem de uma família... Pulverizada. 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 Eu falo isso porque, pô, eu não conheço ninguém da família da minha mãe. A minha mãe, ela vem de Minas. Uhum. Ela veio de Minas muito nova pra cá, né? E praticamente vendida pelo próprio pai. Então, olha só, esse lado da minha mãe eu não conheço nada. Nada. Zero. Já o lado do meu pai, é onde eu fui criado, mas é assim. Pô, a tia que eu achava que era minha tia era adotada. A avó que eu achava que era a mãe do meu pai não era a mãe do meu pai. Sabe? E é muito louco, porque você perde totalmente a referência. Sabe? Você fala assim, genericamente, meus primos. Todo mundo é primo. Depois também que eu fui ver, não, mano, ele é primo, mas é primo de criação, nem primo seu é de sangue. E é muito louco, porque você acaba perdendo a história, né? E aí eu tenho uma filha que ela nasce em outro contexto. Eu falo pra minha esposa sempre. Foi o que a nossa filha tem, mano. Minha filha tem um bom dia todo dia. Bom dia, ela já sorri. Doido demais, tá ligado? A minha mãe não viu a gente. Minha mãe não sabe nem quando eu dei os primeiros passos. Ela praticamente gerou e foi trampar, né? Não tinha nem esse lance de, pô, a licença maternidade de 4 meses, não, mano. Tá ligado? Não deu banho na minha irmã, não deu banho na gente. Tá ligado? E eu entendo que eu quero o corre da época. Né? Porra, minha filha, eu tô com ela há 7 meses. Todos os passos dela eu acompanhei. Isso aí já é coisa pra caralho, velho. Tá entendendo? E aí que eu falo com você, que os caras viram e falam que é mimimi, mano. Não, coisa tão simples. Não. Umas paradas tão simples que a gente não teve. Não teve acesso, mano. Mano. Hoje, por exemplo, eu sou um cara extremamente casado e fiel à minha esposa. E eu posso falar com isso com todas as frases, porque eu tenho 16 anos que eu tô com ela. E eu sempre valorizei o relacionamento, sabe por quê? Porque toda a minha família tinha um problema de relacionamento. Assim. E nada não proliferou por conta disso, mano. Eu falo que um dos meus privilégios é meu pai e minha mãe ser casados até hoje. Independente de todos os problemas que tem. Mas de 10 amigos meus pretos, a grande maioria é criado com a mãe, mano. É mãe solo. De 10, eu tô ali pô, eu olho, eu falo, cara, olha isso aqui, mano. Ô, mano, sabe, eu vou te falar aqui, eu acho que eu nunca falei isso com ninguém. A gente já deve estar encerrando aí, mas olha pra você ver. Eu sempre fui um cara que trabalhou com pessoas clássicas, mas sempre quando eu vi um preto, eu sempre achei que era bem sucedido. Olha a mentalidade de menino que ia na barbearia. Um dos caras que eu sou fã, e ele sabe muito bem disso, é o Ronaldo Nado, pai do Gustavo Pereira. Djonga. Cara, aquele homem, quando ele vinha na barbearia para trazer o Gustavo para cortar cabelo comigo,
A mãe ligava pra falar como que ia ser o corte do Gustavo. Legal. E ele levava ele no uninho dele lá, deixava na barbearia, no uno dele, no uno abacate lá, verde. E eu cortava o cabelo do Gustavo e ia embora. Véi, aquilo pra mim foi um modelo muito foda de paternidade. E eu fui entender isso hoje, que eu sou muito fã dos coroa, mano. Eu sempre fui muito fã dos coroa, dos caras que era lado a lado com os filhos, fraga. E hoje, até hoje, eu costumo dizer pra Simone que um dos privilégios que o Gustavo tem, que o Djonga tem, é aquela estrutura familiar que ele tem. Porque o pai e a mãe dele sempre estavam ali lado a lado, fraga. E é umas coisas que eu ficava vendo e que refletia em mim, no meu subconsciente lá atrás. Que o Gustavo, ele cortou cabelo comigo por um período bacana, ele e a família dele toda. Eu lembro disso até hoje. E por conta disso, mano, família. Aí na hora que o cara fala assim, eu vou cantar rap, a família abraçou. Legal. E Isso muda tudo. Muda tudo. Muda Você tudo, entende, irmão. véio? Muda tudo. Então, é uma parada muito foda. Eu na sou minha muito época fã dos é tipo coroa. assim, pô, é música, não dá dinheiro, vai trabalhar de office boy, irmão. Era Resumindo isso, mano. isso. No fim a gente E falava aí que nem, era, né? nem pensava em dinheiro, Não, na verdade, Zé. Na minha é. época... aí os caras estão falando de barbearia preta hoje, né? Vai ganhar dinheiro com isso não. Aí eu falei, cara... Não, se a galera não eu- entende o... Eu tô caminhando, mano. Vão vir quem conecta. É. Se conectar e o bolo ficar grande, beleza. Se não conectar, mas for gostoso de estar junto, continua mandando. Não, a galera não entende que a quebrada é onde tá movimentando a grande parte da economia. Isso, O dinheiro tá aqui, E mano. outra coisa, eu queria saber como que tá as barbearias no Capão, na região, em Mano, São Paulo, de quebrada. Você Olha, fraga? vou falar pra você, a galera tá fazendo um dinheiro, irmão. Pô, tem um amigo meu, Valzinho, salve Valzinho. Ele até vinha aqui e tal pra te conhecer, mas acabou não- Suave, o mano que você falou. E, aham. pô, é um Vamos cara que conectar. eu acompanhei desde... A gente sempre foi amigo, desde quando ele começou a aprender a tocar, eu já tocava com o irmão dele. O irmão dele do meio e tal, era do meu grupo. E aí ele começou a aprender a tocar, enfim, a gente tinha uma história. E aí quando ele também começa a cortar cabelo, eu fui um dos caras que... Peraí, eu sempre trampei em gráfica, né? E pra minha vida toda também. E eu era músico e era designer gráfico. Falei, mano, vamos desenvolver um logo. Como é que você acha que seu salão deveria ser? Fui lá, desenhei o salão dele. Mano, seu salão, então você vai pintar dessa cor aqui, você vai colocar esse quadro aqui. Vai colocar esse puff aqui, dessa cor. Pô, ele foi lá e abriu uma... A gente cortava o cabelo dentro da casa dele. E aí ele abriu uma parada em frente à casa. Pegou uma garagem e ele fez desse jeito aí, mano. E hoje ele já tá num ponto comercial top, Ó, mano, que tá foda, ligado? Assim, que tipo, foda. eu falo top da quebrada, onde tem tudo, fazendo uma grana. Ele e o Gustavo, salve o Gustavo também. Pô, os moleque quando fecha pra... É um cara que dá muito valor à família, tá aí viajando sempre. Ele fala pra mim, pô, ô Novas, eu vou viajar, vou sexta-feira eu tô indo, terça, quarta eu tô aí. E aí ele tá mantendo uma condição legal pra família, viajando direto. Mó barato, mano, mó barato. E a galera também, aí você vê ali um espaço ali de 2x2, Isso, 1 por 1, o cara tá fazendo grana, mano. isso. Isso aí pra mim é muito, sabe, gratificante. Eu acho muito louco essa questão da grana. E a gente precisa entender como que a gente escala isso, fraga, mano. Sim. A gente precisa entender como que escala isso. Porque uma coisa que eu aprendi, hoje eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo e tem 2 unidades. Eu era um cara muito difícil de lidar, mano. Eu era um cara muito difícil. Só que eu entendi que ninguém cresce sozinho. E aí, rapaziada, a gente precisa trabalhar com equipe. A gente precisa aprender a dar treinamento. A gente precisa criar um padrão mínimo de atendimento, que mesmo que seja um lifestyle, ele precisa ter uma organização. E isso eu consegui fazer com a barbearia. O que acontece com a rapaziada hoje? Eles não conseguem escalar a fraga. Os caras não têm paciência para lidar com outras pessoas. Por quê? A gente precisa de emprego e renda, mano. Por que a galera não tá gerando emprego e renda também?
pros outros. Que até nisso eu comecei a refletir, tá rachando. A galera da barbearia clássica vai, fica lá, constrói um patrimônio e sai bem. A gente trabalha na barbearia com o mano de quebrada, aprende, sai fora, abre do lado e só vai fatiando o bolo. Isso aí. E não escala, mano. Isso aí. Olha a mentalidade, nós mesmos estamos nos corroendo. Eu acho isso muito foda. É o que eu falo aqui, eu falo com os caras, mano, vamos rachar quando a parada tiver gigante. 10 milhões, aí nós dividimos pra todo mundo. Mas os caras dividem na minha enxaria, mano. Aí beleza, eu acho mó doido, corre, todo mundo tá ali no... Mas só que se você adoece, se você acontece qualquer coisa, a sua vida, a sua história acabou ali, velho. Eu acredito que é um problema cultural mesmo, que acontece em todas as profissões. Todas. É porque é complicado, né, mano? A gente vem de um contexto muito dolorido, um processo muito dolorido, construção, a gente tá falando familiar, e aí engloba tudo quando o cara consegue algo. Dificilmente o cara vai olhar e falar assim, mano, eu tô ali, tô com o João, tá, João, vem comigo, porque, mano, vou abrir a minha primeira empresinha e eu vou valorizar você, mano. É muito difícil, louco, mano. O cara, ele já louco. se rende a quem tá. E a quem tá fazendo a máquina girar, fala, mano, entra aqui nesse processo, você vai ganhar mais dinheiro. Eu te prometo que você vai ganhar mais dinheiro. Mas é o seguinte, os caras que ficou lá, ficou. É muito doido. É difícil, mano. E aí o cara fala assim, entre, ganhar uma grana que vai, talvez mude, e eu ajudar mesmo a galera aqui, eu acho que eu vou ganhar essa grana aqui, porque na verdade, no fundo, ninguém acredita. Aí começa aquela parada. No fundo, ninguém acreditou em mim, fulano não acreditava, nem minha família acreditava, então não devo nada a ninguém. Tá ligado? Isso é um erro, mano. Nossa, velho. Tá ligado? Eu não devo nada a ninguém, porque quando eu precisei ninguém me ajudou, então agora eu não vou ajudar ninguém. Irmão, isso aí é em todas as profissões, sendo a música, é uma construção que tem que ser mudada, tá ligado? Essa questão da música é foda, principalmente quando você tem muita gente, tem um vocalista, você deve saber bem. Ô, velho, não, é muita treta. Eu acho que o funk e o trap e o rap, hoje também é uma parada que tá muito misturado, né? Entendeu muito bem isso. Faço uma grana e quem tava comigo tá... Você percebe isso no rap? No trap. Então a galera ali, mano, entra na van, a galera é os amigos de infância. Só que uma coisa que eu acho foda é você ser o canguru de geral, mas não pôr em geral pra poder andar sozinho, mano. Mano. Porque eu acho foda. Você tem que aprender, colocar a rapaziada, tá aqui no meu bolo. Você vai aprender a mexer com câmera, gravar, luz, iluminação. Você tem que aprender, porque também se o MC, ele quebra, você vai fazer o que da vida? Os caras quebram tudo junto. Mas também, aí mano. acho que já não... O cara pode até... Você sabe muito bem disso. Você pode até querer que o cara faça, mas aí já aí já foge da sua alçada, né, mano? Eu acho que cada um precisa querer. Aí eu acho que as coisas... Mas só de você tá dando a condição, mesmo que no momento, você já salvou ali. Já salvou a favela não venceu, mas você conseguiu mudar a vida de 3, 4, 5 ali, né, mano? Vamos falar sobre isso aí. Então eu acredito que... Mas estamos indo... Eu acredito que a gente tá indo por um bom caminho aí, né, mano? É igual eu falo, eu tá aqui, mano. Ô, mano, eu tô aqui num podcast. Existe pessoas que podem furar a bolha. Você, o Josias, a galera aqui de Black e tal, a galera que tá aqui, né, mano? O Marquinhos também, que já veio aqui. Sim. Então a galera que pode furar uma bolha aonde vocês estão mirando, certo? Né? Sim. Não vou citar nomes, mas aqueles barbeiros, os players que são famosos, que vocês são essa galera e quem tem condições de bater lá e mostrar a cara são vocês. A galera que tá aqui, mano, ela não necessariamente precisa ser um Jean da vida, um Josias, um Gil Black e tal. Ela consegue fazer muito bem aonde ele tá. Consegue atender com excelência a bolha dele. Então eu consigo ir numa quebrada, mano, e entrar num salão de 2x2 e me sentir muito bem lá. E eu acho que esse cara tem que existir.
Com certeza. Tá ligado? E eu também, e assim, quando eu quero ter uma experiência diferenciada, eu falo, mano, eu quero me sentir na gringa. Tenho o Jean lá em BH, eu tenho o Josias aqui, eu tenho o fulano ali. Mano, eu vou separar uma grana pra mim tá com esses caras ali. Tá isso. Não, mas você falou, é real, isso tem que acontecer e tem que ter, mano. Porque é isso que faz a nossa grana girar e a oportunidade das pessoas aparecerem. Só que, é o que eu falo, quando eu cobrava R$10, eu atendia um público. Quando você cobra 20, você atende outro público. Quando você atende 30, você tem outro público. Só que sempre vai existir alguém para cobrar 10 que vai estar querendo chegar no 30. É isso aí. É o fluxo natural da vida. Agora a questão é onde você quer chegar. Isso aí. O que não dá é para você ficar de 10 até o final a vida da vida. toda. Porque primeiro você vai abandonar, igual eu tava no hotel agora, um rapaz que tava no hotel lá cuidando, servindo, ele falou que era barbeiro e desistiu porque não estava faturando o que precisava. Então, a gente precisa entender essa lógica. Porque o mano que está no 2x2 ali, se ele não entender que esse 2x2 vai ser válido até ele fazer algumas coisas, mas para ele ir para o outro nível, ele tem que mudar a mentalidade, velho. Você falou tudo, mentalidade. Tem que mudar a mentalidade. Sabe por quê? Se você ficar fazendo a recorrência, vai gerar frustração. Frustração vai te gerar porque a galera, uma situação ruim, eu botei isso como meta pra mim desde o ano passado. Irmão, fazer grana é trampar. Tá ligado? O quanto eu quero, tal, beleza. Eu trampo, mano, eu posso trampar. Eu sou videomaker, então eu posso fazer produção, não sei o que, faltou grana, mano. Eu posso rodar no Uber, faltou grana, eu posso rodar no iFood, enfim. Só que é o seguinte, existe um momento da vida onde sempre é onde eu tento fazer algo e aí eu não consigo passar daquele nível ali, vamos falar de nível. E aí eu preciso entender que não é curso, não é eu aprender técnica nova com o Jean, não. Técnica nova com o Josias, técnica nova com a galera. Não, mano. Não. É aqui. Mano, terapia, tá ligado? Aonde eu falho, tá ligado? É no atendimento, é no convívio, tá nas ligado? Relações. É nas relações, é no porque pra mim barbearia é network. Network, mano, puro. Tá total. Puro. Mano, aonde eu falho? Então eu preciso entender que, mano, é aqui, eu preciso consertar pra eu, de Xadrez, fato, mano. Tá ligado? Me estabilizar, né? E aí eu falo assim, não, agora eu vou aprender uma técnica nova, equipamento novo pra eu aumentar o meu valor. E aqui. A galera tem que entender o seguinte, é o que você acabou de falar. A partir do momento que você tem essa mentalidade, automaticamente você vai trocar a sua galera. Automaticamente. Os que entenderem vão trocar. E tá tudo bem, porque aqui vai ter outra galera conectando. E ali vai ter outra galera. Então é sobre isso, mano. O que não pode é você viver a vida toda fazendo a mesma coisa sem... não deixar a vida me levar, mano. Mano. Não pode, mano. Eu acho que, tipo assim, a gente pode... resumindo, o Jean, o Robinho, ele pode ajudar em tudo. Mas, e a galera, uma coisa que a gente não pode ajudar é falar assim, mano, é aquela famosa palavra, entende o que eu tô falando? Eu quero... Não, mano, não. Irmão, isso aí você tem que se descobrir sozinho. Eu preciso. Aí, tipo assim, por exemplo, é que nem a maturidade vem e você encontra a pessoa... E fala, hoje eu entendo o que você falava pra mim. E realmente eu tô indo atrás disso. Uhum. Mas na época eu não entendia. Então não adianta você chegar e querer colocar a força. Entende, mano? Você é um cara profissional foda, mas você não faz tal coisa. Não eu adianta, já ouvi isso, mano. O cara não eu já ouvi isso. O cara fala, entrava aqui, ó. Saía aqui. Sabe onde que eu vejo essa fita? Você tem filho? Eu fico vendo eu falando com a minha filha, mano. Mano, eu falo com a minha filha as paradas, fraga. Não, filha, aqui, olha só, você tem que estudar, se você estudar isso, fazer isso, dentro disso. Cara, eu olhei pra minha filha assim e fiquei pensando, velho, minha filha tá tipo meu pai falando comigo, ela deve estar pensando em outra fita, e eu aqui, ó, buzinando na cabeça dela. Hoje eu lembro de tudo que o meu pai fala, mas na época eu não ouvia nada, eu só lembro dele balbuciando. Na época, hoje eu lembro do que ele fala, mano, e não adianta, mano.
Você falou tudo, Ué, não mano. adianta, Zé. Não, aí é vida, aí é vida. Aí é vida. É vida. Né, mano? Às vezes o cara. Pô, nasceu o terceiro filho. No terceiro ele fala, mano, precisa acordar pra vida. Mas no primeiro, no segundo, ele vai não aprender acordou com ainda. seus irmãos aí, daqui a pouco, porque os irmãos Ou, tá mano, na frente, ou né, também Zé? não vai aprender, mano. Também, né? Faz parte da vida, né, mano? faz Faz parte. Jean, fala aí dos seus novos projetos aí pra gente encerrar, mano. Ô, mano, então o que acontece? Jean Martins Concept é o meu negócio que eu tenho em Belo Horizonte, né? São 2 unidades, no Santa Efigênia e no Floresta. Hoje também nós estamos abrindo a nossa turma de workshop, estamos começando a dar treinamentos também para profissionais em cabelos crespos e cacheados, com técnicas de visagismo. Vamos ter uma turma agora, dia 29/6, em Belo Horizonte, para esse modelo de negócio, para esse workshop. Estamos trabalhando também, mano, Black Power, cabelo em movimento. Legal. Depois vocês entram na minha rede social aí, que é Jean Martins Concept. Por que eu fiz esse movimento, mano? Foi porque eu precisava ocupar a cidade com o Black Power. Mas o Black Power não é um corte de cabelo. O Black Power é uma luta e uma identidade de um coletivo e de um povo. Legal. E aí a gente pegou esse movimento, levou para a Praça 7 em Belo Horizonte, fizemos um movimento de cortar cabelo, uma parada muito louca, só no Instagram vocês vendo. E aí a gente está fazendo esse rolê em Belo Horizonte, onde nós vamos fazer, em cada ponto da cidade, nós vamos fazer uma intervenção com os cabelos, com a estética. Vamos ocupar a cidade e mostrar para a cidade esse trabalho. E quem sabe eu não venho fazer aqui, né, em São Paulo, né, para levar essa visibilidade para a cidade. E, Robson, uma mensagem que eu queria deixar aqui, velho, para geral, mano, por mais que as coisas possam parecer difíceis, sempre vai ter coisas ainda mais difíceis que talvez não seja para você, que o outro esteja passando, que eu estou passando, mas que você não desista e que procure caminhos, porque existe um caminho, só que você precisa da clareza e o entendimento para onde você quer caminhar. Hoje eu me vejo muito feliz hoje por estar nessa caminhada, porque é algo que conversa comigo, que conversa com o meu coração. E quando eu falo com você aqui agora, meu coração está quente de estar falando isso. E se você se encontrar realmente com o que você gosta de fazer, independente de qual segmento que você faz, se o dinheiro não vier, a satisfação vai ser tão grande que o pouco de dinheiro que tiver vai ser o suficiente para você viver. Então eu acredito muito nessa conexão, porque eu estou fazendo uma viagem, eu estou aqui hoje, fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer, que esse caminho meu tá me trazendo. Legal, mano. Então acredite na sua caminhada, mano. Legal. Acredite. Isso é legal. Jean, chegamos ao finalmente, irmão. Obrigado, satisfação. Quando eu estiver lá em BH, lá vou lá. Nova A brota. gente vai gravar vídeo, vou tomar café. Pode brotar. Vamos Nós vamos gravar bolar umas coisa coisas aqui. lá, hein, nós, mano. nós vamos bolar, nós E vamos quando fazer você voltar workshop também, aqui, mano. e quando você voltar também, mano, pra cá, me dá um toque pra gente já alinhar as coisas aí. Não, vamos sim. Vai baixar lá em BH, comer umas comidas mineiras lá, uns trem bom, Eita, né? que maravilha. Pão de queijo, eu vou falar com vocês aqui, viu, gente? Pão de queijo aqui não é bom, não. Não viu? é não, eu sei. É que a gente tá acostumado já. A A gente já tá acostumado, mas o de lá é outro. É outra isso aí, coisa. mano. Jean, obrigado mais uma vez. Adquira já o seu, hein, Rafa? Esse Ó. daí tá acabando, hein? Ó, pega, só. Jean, mais uma vez, obrigado, mano. Satisfação demais, viu, mano? Tamo junto. Deus abençoe. Gente, fiquem com Deus aí. E esse foi o Da Ponte Pra Cá Podcast. João, tamo junto, obrigado. É nóis, mano. Vamos que vamos. Ai.
Aê!